Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu venho até vocês para trazer a palavra de meditação, a palavra de orientação da parte de Deus para você. E hoje eu quero falar um pouco sobre responsabilidade pessoal. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, assim está escrito: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Queridos irmãos, aqui Deus, através do profeta Ezequiel, está falando para o povo de Israel sobre a responsabilidade que cada alma tem consigo mesmo. E eu quero trazer esta meditação para nós, para a igreja, neste tempo presente, porque entendo que se faz necessário pensarmos sobre isso. Nesse tempo em que a igreja passa por, além da crise de saúde, crises financeira, é de conhecimento de todos que a igreja passa também por uma crise espiritual. Nós não podemos negar isto. Sabemos que nos tempos atuais, assim como no tempo de Israel, há uma tendência muito forte nas pessoas de sempre quererem fugir das suas responsabilidades. Há sempre a tendência das pessoas se desculparem pelos seus erros. O ser humano naturalmente tem esta tendência. A pessoa erra e quando erra sempre procura um culpado para o seu erro. Isto é um grande engano que a pessoa comete. Queridos irmãos, a Bíblia é bem clara a respeito disto. O profeta Ezequiel aqui, ele diz que Deus diz através dele, que toda alma é de Deus, porque foi Deus quem criou. E Deus criou o ser humano com responsabilidade, com consciência. Consciência é o conhecimento de si mesmo, que toda alma tem. E tendo consciência, ela tem responsabilidade por todos os seus atos. E nós não podemos nunca fugir disto. Nunca podemos esquecer que somos seres responsáveis e que todas as nossas atitudes traz consequências tanto para nós mesmos como também para as pessoas em volta de nós. E o que a palavra de Deus adverte aqui é que o povo de Israel, eles aprenderam a dizer que a culpa pelos seus erros eram dos seus antepassados ou eram dos seus pais. Os filhos pecavam e achavam que não tinham culpa, porque a culpa era dos pais. Por isso Deus diz: a alma do pai é minha e a alma do filho é minha. Toda alma é minha e a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. O que Deus está fazendo é chamando a atenção das pessoas para a responsabilidade pessoal que cada um tem. E hoje não é diferente, amados irmãos. Ninguém deve pensar que é indesculpável. Na verdade, tem muitos cristãos hoje que eles confundem a doutrina da graça com desculpas ou inculpabilidade ou direito de pecar. Mas não é bem assim. A graça não nos dá o direito de pecar. Todo pecado terá uma consequência. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção da igreja, de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Devemos sempre lembrar
que a graça não nos isenta do pecado. O pecado é o pecado. E a palavra está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então, qual é o mistério da graça? O mistério da graça é que, quando a pessoa reconhece os seus pecados, se arrepende e se converte, então a graça nos isenta ou nos perdoa, tira de nós a culpa. Nós encontramos isto aqui mesmo no profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20 ou 21, que diz que se o ímpio se converter e morrer, ele não será culpado, ele não será imputado pelo seu pecado se ele se arrepender. E aqui o profeta Ezequiel já está falando sobre a graça, está profetizando sobre a graça. Quando alguém se arrepende, se converte, pela graça ele é salvo, ele é perdoado. Mas sem o arrependimento e a conversão, o homem está morto em seus pecados. E mesmo depois de conhecer a Deus, se continuar a pecar, responderá pelo seu pecado. E a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a pessoa precisa se arrepender, se converter, e convertendo-se naturalmente, ele para de pecar, ele sai do pecado. Se continuar pecando, ele continua sendo culpado e certamente irá morrer. Queridos, o que eu quero mesmo deixar para a igreja hoje é que nós não podemos ser enganados por uma tendência atual que é a ideia de que ninguém é culpado de nada. Quando as pessoas pecam hoje, procuram um culpado na própria igreja. Procura, às vezes, na direção da igreja. O pastor, às vezes, é o culpado pelos erros das pessoas. Se não, é um outro irmão, é um grupo na igreja, alguém é culpado, menos a pessoa que peca. E é exatamente por isso que eu estou te dizendo neste dia. A Bíblia é clara. A alma que pecar, essa morrerá. Ninguém responde pelo pecado de outrem. Cada um responderá por si. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que importa que todos compareçam diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba por aquilo que tiver feito através do corpo, ou o bem ou o mal. O Senhor diz em Apocalipse que vem sem demora e traz consigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, irmãos, como igreja, como servos de Deus, devemos pensar bem no que fazemos hoje. Estar sempre consciente de que se fizermos o mal, responderemos pelo mal que fazemos. Se fizermos o bem, receberemos o galardão pelo bem que fazemos. Guarde bem isso e Deus te abençoe mais uma vez.